A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente. Receba essa palavra no poderoso nome de Jesus. 14 de fevereiro de 2024, amém? Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, amém? Capítulo 7, aonde nós estamos. Esse capítulo é forte, irmãos. Esse capítulo é muito forte, dá muito assunto. É tanto que tem sido pauta para muitos assuntos, para alguns teólogos, para alguns estudiosos da Bíblia. E, perdão, irmãos, eu tô cansada, eu tô dormindo pouco. E esses últimos dias também não tá fácil porque é da gripe, porque eu tava muito forte. Então eu tô dormindo pouco, tô um pouco bem cansada. Dá até pra ver que eu tô cansada. Porque a gente mesmo doente não para. Mesmo doente não para. Então é com o doente mesmo que vai embora, marchando. E doença sai, vai embora, nós vamos caminhando com Jesus, amém? Vamos lá então. Então o nome do Senhor vai sendo glorificado sempre, porque Deus é bom. Mas agora à tarde eu vou dormir, vou terminar de gravar o vídeo, vou postar o vídeo para a glória do nome do Senhor e vou dormir, descansar um pouco mais, porque Deus é bom, né? Porque senão o vaso não estiver bom, então não tem como, né? Como é que vai usar o vaso? Tem que cuidar do corpo, amém? Mas é um surto de gripe que tá pegando bastante pessoas aí, que estão reclamando, falando, muitas pessoas falando comigo que tá com gripe, também tá sentindo gripe, e dá uma febre, dá, sei lá, tanta coisa, irmão. Depois desse negócio dessa Covid aí, depois desse período que nós tivemos de 2 anos de doença, a saúde do ser humano não ficou mais a mesma. Então vamos voltar aqui para o assunto, amém? Vamos lá. Capítulo 7. Princípios sobre a vida conjugal. Paulo vai entrar nesse contexto. A carta aos Coríntios, irmão, se você pegar e ler toda assim, você não entende. Agora, se você estudar capítulo por capítulo, você entende. Sabia? Você só entende a carta de 1 Coríntios se você estudar ela capítulo por capítulo. Porque em cada capítulo, Paulo trata uma situação. Em cada capítulo ele vai tratar uma situação. Do capítulo 1 até o capítulo 4 ele trata vários assuntos ali. Ele fala sobre divisão, partidarismo. Ele fala sobre contendas na igreja. Ele fala assuntos que estavam acontecendo sobre falácia dentro da igreja. No capítulo 5, a gente estudamos o capítulo 5 muito forte também, que ele vai combater a imoralidade sexual, que era o caso que um filho estava tendo dentro da igreja com uma madrasta. No capítulo 6, que foi ontem, que a gente vimos as questões que ele fala sobre o dever de não dar prejuízo, né? Vai falar sobre as questões que estava tendo dentro da igreja, os irmãos caloteando um ao outro e várias situações que a gente falamos ontem. Vocês viram no vídeo gravado ontem, né? E assim muitos estavam defraudando um ao outro, muitas situações. Então cada capítulo de 1 Coríntios ele vai tratar de um assunto. Irmãos, é a igreja atual de hoje. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Sabe o que significa eficaz? Eficaz é aquele que tem poder para gerar, para criar sem ajuda humana. Então é a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva. Então, nesse capítulo 7, Paulo vai entrar num assunto muito forte, que vai falar sobre separação, vai falar sobre casamento com pessoas de religiões, né? No caso, eu sirvo a Jesus. E vamos supor, meu esposo não é. Aí eu quero casar, né? Eu quero casar com ele assim mesmo, ele não é da igreja, mas eu quero casar com ele. Então, tudo isso que Paulo vai tratar nesse assunto, capítulo 7. Nós vamos entrar aqui nesse contexto para a gente entender. O verso 1, Paulo fala assim: agora em relação a assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Quando a gente lê esse versículo 1, a gente fala: nossa, Paulo está dizendo que o homem não pode ter relação com a mulher? Não, aí se você ler aqui o 2, você vai ver. Ó. Porém, por causa da imoralidade sexual, do desejo, né, do desejo abrasador, do pecado, né, dos desejos da carne, desejo de ter relações sexuais. Aí Paulo fala, aí ele continua falando: cada homem tem a sua esposa e cada mulher o seu marido. Ele não está falando assim: você tem 10 mulheres, 10 homens. Não, cada um tem o seu esposo, cada um tem a sua esposa. Esposa e esposo, por quê? Sexo dentro do casamento não é pecado, mas o sexo fora do casamento é pecado. Jovens, é pecado sexo fora do casamento. Sexo é abençoado por Deus, porque foi Deus que criou o sexo no casamento. Se você ver aqui do verso... Onde que tá aqui, meu Deus? Aqui, ó. Do verso 25 até o verso 40, Paulo fala aos jovens, às casadas, e ele vai trazendo várias lições práticas, ensinamentos, correções pastorais. Essa carta é muito poderosa e esse capítulo é muito forte. Por quê? Algumas pessoas pegam o assunto que está introduzido dentro desse assunto, desse capítulo 7, e alguns dizem que
Ah, pode separar. Outros dizem, ah, não pode separar. Outros dizem, não, pode casar. Então, as pessoas usam para debate, irmãos. E a palavra de Deus não é para a gente ficar debatendo e trazendo polêmicas nas coisas do Senhor. Então, vamos lá. É proibido separar? Sim. O Senhor não é a favor da separação. Olha o que Paulo fala no verso 10. Todavia ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case. O que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Verso 12. A todos os demais eu particularmente, não o Senhor, vos digo. Se algum irmão tem mulher descrente e esta se dispõe a viver com ele, não se divorcie. Agora vamos lá. O versículo 10 e o versículo 11, Paulo está dizendo, você casou, vai até o fim. O que estava acontecendo ali em Coríntios? Houve, na igreja ali onde Coríntios estava situada ali, era uma terra de idolatria, uma terra de prostituição, uma terra onde eles, só ali tinha 10.000 sacerdotisas cultuais para prestar culto ali a Afrodite, debaixo de muita prostituição, de muito sexo, de muita orgia. Então assim, os cultos que eles iam eram os cultos pagões, era com muita bebida, com muita pornografia, com muito sexo. Então esse povo aceitaram Jesus, eles conheceram Jesus. Eles conheceram Jesus e eles se entregaram ao Senhor. E ali houve aquela comoção, aquele monte de pessoas se entregaram a Jesus. Então, pessoas que veio dessa vida promíscua. E agora eles estavam servindo a Deus. Não quer dizer, só que aí havia algo estava acontecendo como acontece nos dias de hoje. A mulher aceitava Jesus e o marido não queria. O marido aceitava Jesus e a mulher não queria. É o que estava acontecendo. Esses crentes, quando aceitaram Jesus, eles tiveram um avivamento muito profundo. E eles queriam pregar, eles queriam ganhar almas para o reino, queriam falar de Jesus e queriam cumprir a palavra como ela era. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam separando dos maridos. E as mulheres separando dos seus esposos. Não, você não é crente, então também não dá pra gente ficar junto não, nós vamos separar. Não, você não é crente, mulher, então também vou casar com uma crente. Aí eles estavam largando seus casamentos, seus filhos, sua família, para poder casar com uma irmã que era crente também. E Paulo está dizendo, não, isso não é bíblico, isso não é a palavra de Deus. Se você aceitou Jesus e você vive bem com o seu marido, ele é uma pessoa boa, não te impede de você servir a Deus, por que você vai separar? Não precisa separar. Ore para que o seu testemunho, ore para que a sua vida com Deus, ele seja ganho para Jesus. Então Paulo está instruindo essas pessoas, instruindo esses irmãos a não separar. Olha só, no entanto, se o incrédulo decidisse separar, o versículo 15, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão, nem a irmã estejam sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Paulo está dizendo, se você aceitar Jesus, vamos supor, eu aceito Jesus, meu esposo não quer Jesus, e ele fala, eu quero me separar de você, você quer Jesus? Então eu fico com Jesus, como separar de você. Que ele se separe, não foi eu, Odete, que falei que quero separar, foi ele. Então se ele quer separar, tudo bem, mas eu também não vou estar preso, eu posso casar de novo, versículo 15. Deus me chamou para viver em paz. Agora eu não pedi a separação, mas ele quis se separar de mim porque ele não quer servir a Jesus. Ele é incrédulo. Ele pode servir uma outra religião. Não vou ficar citando o nome de religião aqui. Ele pode servir uma outra religião, mas ele não quer servir ao cristianismo, não quer servir a Deus, não quer ser um cristão. Aí ele vai separou, vai viver a vida dele. Então eu tô aqui, então eu não tô presa. A palavra aqui tá dando respaldo que eu posso casar de novo e viver em paz. Você tá entendendo? Mas agora se eu chegar e falar, não, eu não quero, eu tenho filho, eu sou casado, tenho marido, e eu sou crente agora e meu esposo não quer. Não, ele não quer Jesus, também não quer ele. Não, se não for crente comigo, eu não quero. Não, não é isso. É isso que estava acontecendo. Paulo não está dizendo que tinha que separar. Paulo está dizendo que tinha que continuar. Se ele não te espanca, se ele não te agride, se ele não te oprime, e vocês vivem bem, vivam juntos. Orando para que o Espírito Santo convença ele. Orando para que o Espírito Santo vá de encontro ao coração dele. Paulo está ensinando como ver. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casam. Paulo não está sendo contra o casamento. O versículo 13 diz, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para sua esposa, e da mesma forma a esposa. Da mesma forma. Porque o que estava acontecendo também? O povo estava aceitando Jesus, e aí eles estavam ficando tão espirituais em Coríntios, que já não estavam tendo relação sexual com o marido, não. Aí ficava meses, um tempão sem ter relação sexual. E o que acontecia? Satanás entrava no meio do casamento. Satanás aproveitava aquela brecha que estava sendo dada pelos casais, pelos cônjuges. E o que estava acontecendo? Ele estava entrando no meio. Versículo 5, leia aí. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por
Por mútuo consentimento, quer dizer, eu aceitando meu esposo também. Apenas durante algum tempo, no máximo uns 2, 3 dias, no máximo 4. A fim de que vos consagres a oração. A fim de quê? Que seja para um propósito de oração. Meu bem, vamos tirar uns 3 dias de consagração aí, pra gente, sem tocar um no outro, nós vamos orar, né, ao Senhor, vamos por um filho está afastado de Jesus, vamos fazer uns 3 dias de consagração pelos nossos filhos, vamos entrar em oração para que o Senhor traga nossos filhos, desperta nosso filho. Isso aí é um mútuo consentimento. Mútuo consentimento, ou seja, por alguma outra área juntos, marido e mulher junto. Aí logo depois em seguida, unir-se novamente, ó, uma carne só de novo. Novamente a vida conjugal, a prática de relação, a vida amorosa junto, de unido, para quê? Olha aqui, Paulo conclui, para que Satanás não vos tente, por causa da vossa falta de controle, tá? Porque o Senhor fez o sexo, Deus fez o sexo para o casal, entendeu? E o homem não fica mais do que 3, 4 dias sem ter relação sexual. A mulher aguenta mais tempo que o homem, mas o homem não fica mais que isso. Então, para que Satanás não se ajunte, não entre para fazer bagunça no casamento, não se prive um do outro. Porque tem mulher que quer fazer greve, tem homem que faz greve, né? Tem mulher que quando não quer as coisas do marido não faz, ela vai lá e faz greve. Isso não é bonito não, mas isso é feio, tá dando espaço pro diabo entrar. Tá dando brecha para Satanás entrar e destruir o casamento com uma outra que veio de lá do mundo e entrou no casamento. Quantas separações dentro da igreja porque de coisas erradas que o povo não quer cumprir a palavra de Deus. Quantas separações porque as mulheres não estão vigiando, os homens não estão vigiando. E nós precisamos ter essa vida de vigilância na área do casamento. Depois de Jesus, depois de Deus na nossa vida, a família é a prioridade. Muitas vezes a gente negligencia a família, né? Por falta de ser muita espiritualidade, onde não tem que ter espiritualidade. Tem coisas que tem que ser espiritual, mas tem coisas que não precisa ter espiritualidade, não. Há muitas pessoas que querem andar sempre assim. Tem gente subindo. Não, eu tô com consagração pro monte, 30 dias aí de consagração. Meu marido já sabe já. É 30 dias de consagração e acabou. Deus não tá nem recebendo a sua subida, porque primeiramente você tá em pecado. Você está negando o que é de direito ao seu marido. Olha o verso 4. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido tem autoridade sobre o corpo da mulher. Então, um tem autoridade sobre o corpo do outro. Não adianta estar subindo 30 dias de monte, 40 dias de monte e negando o que é do esposo, negando o que é da esposa. Isso é religiosidade, irmão. Isso é perca de tempo. Agora, você pode subir 30 dias de monte fazendo seu papel de esposa em casa, fazendo seu papel de marido, que Deus recebe. Tá? É por isso que a palavra de Deus diz que quando o homem não está assumindo seu papel, a oração dele é interrompida. A oração dele não é ouvida, não passa do teto. Se ele não está cumprindo o papel de sacerdote em casa. E da mulher também, se a mulher também não cumpre, dela também está sendo interrompida. Então nós precisamos despertar para isso. Nos cultos pagões, era livre o sexo naquele tempo. Então Paulo está trazendo um ensinamento para dar ordem dentro da igreja de Coríntios. Porque o homem estava acostumado a ir para aquela depravação e de repente a mulher não é mais. Eu vou usar um exemplo hoje para ficar mais fácil de entender. Eu gostava muito de forró, de bar, de boteco, essas coisas com meu esposo. Aí eu sirvo a Jesus, está repreendido em nome de Jesus, estou usando um exemplo. Aí meu esposo não quer aceitar Jesus. Ele quer continuar naqueles ambientes e eu não vou mais para aqueles ambientes. Então, na mente dele, por que ela não vem comigo mais? Por que ela não está aqui comigo? Aí ele não vai entender que a minha vida foi transformada e eu não vivo mais naquele cenário. Então é isso que estava acontecendo. Os pagões não estavam entendendo a vida de um cristão, de um novo convertido em Cristo Jesus. O marido não estava entendendo a sua esposa, a esposa não estava entendendo a sua mulher. E eles estavam optando a separar, entende? E Paulo está trazendo instruções e ensinamento para que isso não acontecesse. Aí ele aconselha os jovens a não casar, mas ficar como ele. Se você ler todo o capítulo, você vai ver aqui. Paulo vai trazer um ensinamento no versículo 34 para as mulheres, para jovens, que as jovens cuidem das coisas de Deus e as mulheres casadas cuidem da sua casa, da sua família. E o verso 35, ele completa dizendo, de maneira honrada, em plena consagração ao Senhor. Ele está dizendo, estou dizendo, isso para o vosso maior benefício, para não restringir a vossa liberdade, mas para que possais viver de maneira honrada. Paulo está dizendo nesse versículo 35, para que as jovens entendessem o papel dela e as casadas entendessem os seus papéis. Casado, não procure separação. Está solteiro, não procure casamento. Mas ele está dizendo que é para o jovem não casar, solteiro não casar. Não, não é isso. Paulo está dizendo porque no contexto que eles estavam vivendo. Leia o verso 26. O verso 26, Paulo está dizendo, portanto, que saudável devido ao problema deste momento. A perseguição, irmão, estava ferrenha. Um jovem que não tinha família, ele poderia fugir, só ele.
Mas um homem, um pai de família tinha que pegar filho, mulher, esposa, sogra, periquito, papagaio, cachorro, para fugir todo mundo ali daquela perseguição. Então Paulo está dizendo, se não casasse era mais fácil, porque a perseguição estava terrível naquele tempo. Nós sabemos que a igreja primitiva passou por um terrível período de perseguição, de mortes, matavam muitos crentes. Nós sabemos que Nero foi o imperador que mais matou crente. Nero, ele passava o pinche no corpo dos crentes e amarrava em grandes postes de madeira na praça pública em Roma e tacava fogo naquelas pessoas, clareava toda a cidade com o corpo dos crentes. Então esse era o nível de perseguição, era jogado na arena, comido para os leões. Então Paulo está trazendo esse ensinamento. Não é que é proibido casar, é pelo período. Lê o verso 26. Considero, portanto, que é saudável, devido aos problemas deste momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. É por isso que aqui ele começa dizendo que você fica no chamado de Deus. Não vem querendo, tem pessoas que vêm querendo, não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Então vai seguindo de passo a passo, degrau em degrau. Paulo está trazendo esse ensinamento. O verso 38 diz, de modo que aquele que se case com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. Porque estava demais a perseguição ferrônea. Paulo não é contra o casamento, irmão. Paulo não é contra. Ele é contra o divórcio sem motivo. É tanto que ele fala, se optar divorciar, quer divorciar porque o seu marido não é crente? Tudo bem, divorcia. Mas opte não casar. Porque foi intencional o que fez. Você está entendendo? Deus não é a favor da separação. Agora vamos lá. O que ele está dizendo? Não é que você tem que ficar debaixo de pancada de homem, tá? Mulheres que apanham de homem tem que denunciar ele, botar ele na cadeia. Tá? Porque o valentão tem que estar lá dentro da cadeia para ele ficar no lugar de valente. Porque mulheres que são estrupadas, mulheres que passam abuso no seu lar, mulheres que vê coisas dentro da sua casa. Eu estou falando sério, abertamente para entender. Isso é crime, e crime tem que ser levado à justiça. Tá? Agora Paulo está dizendo, se seu marido não é crente, você é crente, sua esposa não é crente, mas você é crente, mas eles vivem de mútuo consentimento, ela te aceita, ele te aceita, então permaneçam casados em Cristo Jesus, continuem juntos. Legaliza o casamento, vai orando para que Deus quebrante o coração desse ímpio, para que ele possa entregar para você o casamento, para diante de Deus você está digno, não ficar ali na fornicação, entendeu? Mas se você aceitou Jesus hoje e seu marido continua ímpio, você tem uma família, você não precisa acabar a sua família, luta por ela. Mostra com a sua vida. Eu quero achar o versículo que eu me perdi do versículo que fala que sobre a vida santa, a esposa vai santificar o marido. Irmãos, o que deseja fazer é entender que tempo não, tá aqui não. Paulo fala sobre uma vida santa, vai santificar o marido. Tá aqui nesse livro, eu acabei de ver que eu marquei, mas não tô achando. Eu marquei aqui o texto que eu falei, que a mulher santa, ela santifica o marido. Achei. Aqui, ó, versículo 14. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Você tá entendendo? É isso que Paulo está dizendo, só não invista as coisas. Aí eu sou uma serva de Deus, não sou casada, não casei, aí tô aqui na igreja. Aí, em vez de eu querer o marido aqui da igreja, eu vou caçar o marido lá no baile funk. Aí eu tô aqui servindo a Jesus como uma serva de Deus, mas não fui casada ainda. Vou procurar um marido lá no forró. Sou a serva de Deus, tô servindo a Jesus aqui direito, tenho minha vida no altar, mas eu não quero o marido da igreja não, eu não quero crente daqui não, vou pegar um ímpio lá fora. Aí a consequência é sua, minha querida, tá? Porque muitas vezes dá certo. Não, Jesus vai salvar ele, vai mudar ele, muitas vezes dá certo. Mas em 100% desses casos, minha querida, 90% dá errado, tá? 90% dá errado. Em 10% pode até vir se converter e aceitar Jesus. Como o meu genro. Meu genro, quando a minha filha conheceu, meu genro não serviu ao Senhor e Jesus salvou ele, né? Deu certo, porque Jesus tinha um projeto ali. Mas quando a pessoa vai lá no mundo, pega um ímpio lá, pega um lá e diz que Jesus vai salvar ele, que Jesus salva, aí é diferente. Né? Você foi lá, pegou prova com a sua própria mão. Tá na igreja, meu irmão? Lugar de procurar namorada na igreja. Crente tem que namorar os crentes. Crente tem que casar com crente. Só se vier já do mundo, conheceu Jesus, se tornou uma cristã, e o marido já era um descrente, o namorado já era um descrente, a noiva é uma descrente. Aí sim, precisa separar. Luta para que Jesus salve eles também. Mas você ser uma cristã, tá dentro da igreja e sair daqui para procurar homem lá no mundo para depois pagar preço. Então, aí tem pessoas que estão pagando a consequência das suas atitudes até hoje. Aí tem aquele casamento terrível, o homem não quer nada, a mulher tá na igreja servindo, o homem tá no mundo perdido, traindo, bebendo. Por quê? Porque foi buscar lá fora o que tinha preparado cá dentro. É isso que a gente precisa entender. Paulo tá falando sobre tudo isso. Esse contexto aqui, irmãos, é muito profundo.
É um contexto didático. É didático. É você pegar aqui, é para ensinamento mesmo. Não é para pular, rodopiar. Você não vê ninguém pregar nesses contextos, porque é para ensinamento mesmo. Então, não separe do seu esposo, não separe. Deus é contra a separação. A não ser que você esteja sendo espancada, estrupada, agredida. Eu tô falando algo claro assim, pra ficar pegando palavra bonita. Aí é diferente, tá bom? Mas quando seu marido é um homem bom, não te impede a igreja, né? Tá ali te apoiando, te ajudando, é seu marido, continue casada com ele. Tá? Não há necessidade. Lute para que o Senhor salva ele. Jejue e ore. Não nega ao seu esposo o direito dele. Seja uma esposa sábia. E continue firme no nome de Jesus, também. Você se torna crente em Cristo Jesus. E os seus filhos vão sendo santificados. Seu marido santificado. Porque não está debaixo de maldição, não. Você é serva de Deus. A maldição já caiu por terra no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vou ler esse versículo 23 aqui, ó. Foste comprado pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravo de homens. Dogmas religiosos, doutrina, filosofia de homem, liturgia de homem, porque o povo gosta de colocar peso. Eu lembro que quando eu conheci Jesus, aceitei a Jesus, me colocaram tanto peso, tanto fardo de religiosidade, tanto dogma. Olha, pra você ir no monte, meu Deus, às vezes eu ficava sem ter relação sexual com meu esposo pra me ir pro monte, com medo de ter relações com meu esposo e ir pro monte, e no monte eu tenho pecado, ó. Porque foi assim que me ensinaram. Sendo que eu estava indo era em pecado, negando o que era de direito ao meu esposo. Então, aprenda isso. Se você não sabe, busque conhecer. Pede a quem sabe. Irmão, não vai para essas pessoas. Olha, sinceramente, vamos ver bem sincero. Tem uns pastores aí que só o sangue de Jesus tem poder. Tá instruindo mulher separar de marido, homem separar de esposa. Não tá indo pela palavra, pela Bíblia, não. Pastores, em nome de Jesus. Aqueles que estão a favor de separação. Aqueles que estão a favor de coisa errada. Leia a Bíblia como ela tem que ser lida. Leia o capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que a gente vai entender tudo aqui que Paulo está ensinando. Amém? E nós vamos aprender a instruir as pessoas. Eu não sou pastora não, mas eu instruo muitas pessoas pela misericórdia do Senhor. E eu procuro estar sempre tendo a palavra de Deus, para mim não estar ensinando para o povo caminhar para o inferno. E naquele grande dia eu perder minha salvação. Porque não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém? Então tem muita filosofia, tem muitos dogmas religiosos, tem muitas liturgias aí que os homens inventam da sua cabeça para poder doutrinar o povo, ensinar o povo da forma que é. Mas vai pela palavra, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Muitos se convertia, né? Mas o companheiro não se convertia nesse tempo. Então tava essas coisas que estavam acontecendo na igreja de Coríntios. Amém? Se Deus permitir, amanhã nós voltamos no capítulo 8 para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que a paz da eterna te alcance. Ore por mim, ore pela Conferência Mulheres Sábias, ore pela minha família. Eu estou orando por você. Seja bem-vinda ao canal Desperta Crente. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha. Tamo juntos para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos neste momento sabedoria, Senhor, para continuarmos firmes na tua presença. Nós te pedimos sabedoria, Senhor, para continuarmos olhando para o Senhor, que é autor, consumador da fé. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é fiel a todo momento, tem nos dado força na caminhada, tem nos ajudado a prosseguir, Senhor. E assim eu me coloco nas tuas mãos, no nome santo de Jesus, em tudo que o Senhor tem feito. Abençoa os meus irmãos, ó Pai, nos abençoa. Joga por terra tudo aquilo que o adversário tem tentado. Nos capacita a guerrear, lutar pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos. Nos ajuda a continuar, Pai, marchando, caminhando, pedindo ao Senhor essa graça, esse favor imerecido, Pai, essa misericórdia sobre nós. Assim eu entrego em tuas mãos a vida dos meus filhos, a minha casa, os meus irmãos aqui deste canal, no nome de Jesus. Assim eu creio. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz eterna te alcance. Estamos juntos para a glória de Deus.